Olá, senhores, estamos começando o programa Resenha de Mercado na nossa Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócios e a partir desse momento aqui vou passar as informações do nosso mercado financeiro, daquilo que foi assunto, aquilo que foi notícia no nosso mercado financeiro na semana passada, preparando vocês aí para essa próxima semana aí, para vocês prepararem aí os seus investimentos, proteger o seu patrimônio e conhecer um pouquinho mais, entender um pouquinho mais do mercado financeiro, que hoje é muito importante para todas as pessoas, né? E também muito importante para você, empresário, você que está no mercado aí, né? É muito importante. Dando os nossos recadinhos de sempre aí, começando, né, pessoal? Não esqueça de se inscrever aí nos canais da Estúdio 92, no Instagram, né? No nosso Facebook. Não esqueça de nos acompanhar também no YouTube, Resenha de Mercado JF, vocês podem nos acompanhar. E você que quer ser o nosso patrocinador aí, você pode entrar em contato com o comercial da Estúdio 92 ou entrar em contato com o comercial do Resenha de Mercado no WhatsApp 45 30 37 24 33, tá bom, pessoal? Não esquece de entrar lá, de se inscrever para vocês acompanharem, fazerem parte aí da nossa comunidade também. Então, pessoal, dando os nossos recadinhos de sempre, os nossos disclaimers de sempre, né? Vamos passar aquilo que aconteceu no mercado financeiro, né? Aquilo que aconteceu na semana. E sempre começando aqui com o nosso Ibovespa, né? Que fechou a semana aí com uma queda de 0,23, praticamente aí no 0 a 0, né? Essa queda aí do SP500. E pessoal, no acumulado do ano, né? Nós estamos aí com 127 mil pontos, né? Perdemos aí os 130 mil pontos, né? Com uma retração aí de quase 4% no ano. 3,67 e no decorrer do programa a gente vai falar muito mais sobre se o índice Bovespa ele tende a subir ou ele tende a cair aí, principalmente com a eleição nos Estados Unidos, né, com a baixa da taxa de juros lá, com o aumento da nossa taxa Selic também, né, pessoal? E tudo isso que vem acontecendo, e tudo que vem acontecendo na Europa e também na China. Falando um pouquinho aqui de SP500, né, com a eleição lá do Trump, né? A gente teve aí uma alta no SP500, a SP500 continua renovando máxima, batendo recorde aí. Pessoal, muito difícil aí realmente apostar contra o mercado americano muito resiliente, o mercado realmente americano ditando aí as regras aí para os mercados mundiais. Então a gente teve uma alta aí de quase 5%, 4,72% na semana, e no acumulado do ano aí quase 30% de alta, 26,41, 5.995 mil pontos. Pessoal, mercado americano muito resiliente, economia americana muito resiliente, né? A gente tem algumas notícias lá que a gente está tendo alguns problemas de questão de salário, né? O americano tá com mais dinheiro, né? Os salários vêm subindo. O mercado americano está com problema de contratação, assim como no Brasil também, eles também estão passando por esse problema de contratação lá. O mercado vem aquecendo e o americano ele tá com mais dinheiro no bolso, né? Ele continua com mais dinheiro no bolso, por quê? Porque o salário está aumentando, né? O desemprego praticamente zero lá nos Estados Unidos, né? Realmente as empresas lá, pessoal, tenho lido balanço de algumas empresas americanas aí, algumas matérias, alguns artigos, e realmente lá tá muito difícil contratar, tá muito difícil contratar. Então, o mercado superaquecido, ele acaba causando essas anomalias aí. Tá? Falando um pouquinho do dólar aqui, o dólar essa semana teve uma alta de praticamente no 0 a 0 aí, né? Uma alta de 0,64. Eu acho, né? Eu achei que o dólar iria subir muito mais nessa semana aí depois da eleição do Trump, né? E o dólar acabou ficando praticamente no 0 a 0. No acumulado do ano aí, né? 5,73, fechando sexta-feira, né? O dólar chegou a quase bater R$ reais, 18,26, né, pessoal? Corroborando aquilo que a gente vem falando aí desde o ano passado, né? Economia americana, economia chinesa, Europa, mais aquilo que vem sendo feito dentro do Brasil, né? Então, isso aí já estava dado, a gente sabia. Claro que alguns researches, né, algumas casas de análise aqui do Brasil estavam falando que era bolsa para cima, né? Dólar para baixo, totalmente ao contrário daquilo que a gente estava vendo aqui. Tá bom, pessoal? Falando um pouquinho do Bitcoin aí, o Bitcoin disparou essa semana. Eu acreditava que o dólar, pessoal, ele iria ter o mesmo desempenho do Bitcoin, né, com a eleição do Trump. Eu não sei, de tudo que eu li essa semana, de tudo que eu vi, eu não consegui entender por que o dólar também ficou praticamente no 0 a 0. Mas o Bitcoin, né, subindo 12% essa semana. 12% essa semana, pessoal. E no acumulado do ano aí, né, quem tem Bitcoin tá super feliz, 104% de acumulação no Bitcoin. E pessoal, a tendência do Bitcoin é continuar subindo. Bitcoin e dólar, a tendência é de fortalecimento. Porque
o presidente Trump agora que foi eleito, né, para o seu segundo mandato, ele é um entusiasta do Bitcoin, já falou até de colocar o Bitcoin como reserva de valor para ajudar até a pagar a dívida dos Estados Unidos, né? E o dólar também tende a se fortalecer porque o Trump, ele quer o dólar mais forte, ele tende a ser um pouco mais protecionista em relação à economia americana, né? Tá cuidando dele, tá protegendo dele, porque os Estados Unidos, pessoal, para vocês terem uma ideia, vem se desindustrializando nos últimos anos, né? Perdeu muito cérebro, perdeu muita empresa de tecnologia que acabou montando planta na China, né? Isso vem prejudicando. O México também, Estados Unidos, muita indústria migrando para o México, muita indústria chinesa migrando para o México, muitas indústrias de vários países, tá, estão migrando para o México por causa da mão de obra barata. E só para vocês terem uma ideia, eu estava vendo essa semana uma masterclass do Marcos Troijo, né, que é um grande economista aí, e ele estava falando lá na masterclass dele que, para vocês terem uma ideia, hoje se forma mais engenheiro no México do que nos Estados Unidos, né? Se está formando engenheiro no médico é porque realmente tem uma demanda muito grande. E os Estados Unidos também, depois da Covid, depois com essa agora desglobalização, né? Que a gente já viveu a globalização, agora a gente está vivendo a desglobalização, né? Onde os países não vão pensar tanto em eficiência, vão pensar mais em se proteger. Os Estados Unidos aí começou a fazer mais negócio com o México aí. O México vem caindo também porque eles tiveram uma troca de governo lá e parece que foi mudado algumas coisas na regra do jogo lá, o que vem acontecendo no Brasil, né? E o mercado mexicano aí tem caído um pouquinho também, tá? Falando um pouquinho do IFIX, né? Do fundo imobiliário, né? Praticamente no 0 a 0 aí essa semana, tá? Com 0,08, né? E no acumulado do ano, né? O IFIX aí tá com uma queda de quase 4%, né, pessoal? 3.195 pontos. A gente sabe, né? Que nós subimos agora a nossa taxa Selic essa semana, né? E com a alta da Selic, a gente já falou aqui nos outros programas, né? O fundo imobiliário ele acaba competindo, não que seja a mesma coisa, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ele acaba competindo com a renda fixa, né? Com títulos de tesouro. Então, quando a Selic começa a subir muito, quando a nossa taxa Selic começa a subir demais, o prêmio começa a subir, nós estamos com uma curva longa aí, o governo está vendendo título aí com quase 13% aí de rentabilidade. Então isso acaba competindo um pouco, o pessoal acaba saindo do fundo imobiliário e acaba migrando para esses títulos. Eu vejo, como já falei nos outros programas aqui, não é nenhuma recomendação, mas eu vejo como uma oportunidade, fundo imobiliário caindo. Eu, João Fernando, volto a comprar Brasil, volto a comprar, investir aqui no Brasil em fundos imobiliários. Lembrando que não é nenhuma recomendação, tá, pessoal? Então, outra coisa muito importante, tá? O nosso governo tá, já acho que já falei no programa passado aqui, nosso governo ele tá vendendo título e ele não está conseguindo vender todos os títulos que eles querem, pagando mais de 13%, né, quase 13% de taxa aí, de rentabilidade, ele não está conseguindo vender todos os títulos que ele quer. Isso é um sinal que realmente o investidor não quer investir aqui no Brasil. E aqui, pessoal, falando um pouquinho sobre a trajetória do dólar, né, ele chegou a bater aí, nós fechamos essa semana com 5,70 e lá vai bolinha, né, mas desde janeiro de 2024 aí, 4,91, e já batendo 5,68, pessoal. O dólar realmente subindo. Quem tem investimento nos Estados Unidos, né, tá comemorando. E quem tá investindo aqui só no Brasil, tá só aqui dentro do Brasil, tá tendo bastante dificuldade. E realmente é um ano perdido. Pessoal, se vocês compararem a rentabilidade da Bolsa Americana com a rentabilidade da Bolsa Brasileira, pessoal, vocês vão entender que a Bolsa Brasileira, e eu não estou depreciando o nosso país, não tem nada a ver, mas você vai ver que a nossa Bolsa Brasileira é uma bolsa especulativa. O investidor vem aqui para especular, fazer dinheiro rápido e sair, tá? Porque a rentabilidade em relação ao SP500, a Bolsa Americana, é gigantesca. Eu vou trazer nos próximos programas aqui o histórico aí dos dois gráficos para vocês verem, e fora que ainda lá fora você está exposto a dólar, pessoal. Então, realmente, enquanto a gente tiver esse tipo de economia que a gente tem, enquanto a gente tiver esse tipo de governo que a gente tem, realmente a Bolsa Brasileira vai ser a bolsa onde os estrangeiros vêm aqui, especulam, ganham dinheiro e vão embora. Tá bom, pessoal? Então, falando um pouquinho aqui sobre as notícias da semana, né? Uma notícia aqui da Morning Times, né? Veja o que pode levar a bolsa a deslanchar e bater 160 mil pontos em 2025, segundo o CEO da Ciegen. Ciegen, não sei se o nome é esse aqui, pessoal. E eu achei muito legal essa matéria aqui, porque eles vêm falando que a bolsa, né, ela pode bater 160 mil pontos, né, a partir do ano que vem. E qual que é a tese para que a bolsa
possa bater esses 160 mil pontos no ano que vem. Bom, pessoal, única forma da Bolsa Brasileira crescer é o governo mostrar credibilidade, é o governo mostrar que realmente ele quer segurar os gastos, é o governo mostrar que realmente ele vai investir naquilo que precisa ser investido. A gente precisa que as empresas não tenham insegurança jurídica aqui dentro do nosso país, né? E a gente precisa que o nosso mercado seja um mercado onde o estrangeiro vem aqui e queira investir não como especulador, que é o que não acontece hoje. Então eu acho muito difícil, tá? Pode acontecer, mas eu acho muito difícil a Bolsa o ano que vem a 160 mil pontos. Eu acho muito difícil, eu acho que não chega. Se a gente continuar nadando, remando pro lado que a gente está remando do rio, a Bolsa não vai chegar a 160 mil pontos. A Bolsa vai cair mais, né? O nosso mercado vai cair mais, pessoal. Porque veja, o que está acontecendo no Brasil? A gente está passando por um momento onde o governo fala que aquilo que ele está fazendo é investimento, mas é gasto. É gasto, já falei várias vezes aqui para você, não tem investimento. O país a gente não está tendo investimento, a gente está tendo gastos, tá? E aqui uma outra notícia, né? Economistas veem o BC acelerando a alta da Selic ou estendimento do ciclo. A gente sabe, né, pessoal, que essa semana aqui o governo ele subiu, né, a nossa taxa Selic, né? O comitê, vou ler aqui um preâmbulo da matéria para vocês, tá? O Comitê de Política Monetária, o Copom, né, manteve o diagnóstico na reunião anterior que o balanço de riscos para a inflação está desequilibrado para cima, mas projetou que o IPCA se manterá acima da meta por mais tempo que o estimado anteriormente. Assim, decidiu aumentar a dose de remédio e acelerar o ritmo da Selic para 50 pontos, né, agora no dia 6, sexta-feira, para 11,25. Alguns economistas já enxergam a possibilidade de que um ajuste mais forte à frente. Seja no ritmo de alta, seja no tamanho do ciclo. Pessoal, então o Banco Central, o nosso Copom, né, ele subiu a taxa Selic para 11, né, 11,25, aumentou 50 pontos, por quê? Porque o Brasil ele está muito acelerado, né? A capacidade de produção do Brasil está muito acelerada. E essa aceleração, essa capacidade de aceleração do Brasil, ela está em cima de consumo, tá? E a gente sabe que isso lá na frente vai dar problema para nós. Então o Copom ele aumentou aí em 0,25 e veja, pessoal, olha só, o mundo inteiro está baixando taxa de juros, né? E o Brasil continua aumentando taxa de juros. Será que alguma coisa aqui não está errada? Será que alguma coisa aqui não está certa? Será que alguma coisa aqui deveria estar sendo feita de outra forma? E aí a gente vê alguns analistas, eu vi essa semana, né? Até vou mostrar uma matéria para vocês depois, alguns analistas falando que é o mercado malvadão que está fazendo isso com o Brasil. Gente, o mercado, ele é reativo. O mercado não é proativo. O mercado, ele reage conforme a música. O mercado vai reagir conforme a música que ele tem que dançar. Eu sempre falo isso. O mercado não é proativo. O mercado não tem o poder de fazer o que ele quiser com o país. O mercado simplesmente ele vai reagir conforme aquilo que é feito no Brasil. E quem são os ativos, quem são proativos aqui no nosso país, é o governo. É o governo que tem proatividade. É ele que lança as políticas. É ele que faz as coisas. O mercado ele só reage. Só que quando o mercado reage para se proteger, e quando o mercado se protege, isso acaba respingando no governo, porque todo ato tem uma consequência, né? Então, isso acaba respingando lá no governo e o governo acaba falando que isso aqui é coisa do Brasil, né? Aqui é outra matéria, né? A Selic teria que subir a 15% para o Copom levar a inflação para a meta, diz XP. Pessoal, essa matéria aqui tá falando, e eu concordo com ela, tá? Da XP. Aqui, ó. Não acho que esses 15% são exagerados, diz a matéria. O problema é que quanto à desinflação, a gente tem que colocar numa economia que está crescendo acima do seu potencial. Ou seja, o Brasil está crescendo acima do seu potencial. O Brasil não tem capacidade de consumir o que o Brasil está consumindo. Isso é crédito, isso é expansão fiscal, diz o economista, né? O economista da XP. Genta, foi o secretário adjunto no Ministério da Economia, né? Esse economista que escreveu aqui. Dessa forma, para ele, o BC vai optar por uma convergência mais longa da inflação, a meta com um ciclo de aperto mais comedido. Ou seja, pessoal, o que vai acontecer? O Banco Central, né, o nosso Copom, ele vai ter que continuar aumentando a Selic. A gente teve uma baixa aqui há poucos dias atrás, e eu falei lá no programa que eu acho que não deveria baixar, e agora eles voltaram a subir. E o que vai acontecer? Agora em dezembro, pessoal, o que vai acontecer? Vai mudar o nosso presidente do Banco Central, né? Que é o Galípolo, que vai entrar no lugar do Campos Neto. E o que a gente pode esperar dele? Bom, o que ele tem falado hoje,
né, ele está muito alinhado com o Campos Neto, mas o que ele falava lá atrás, né, é totalmente ao contrário daquilo que ele diz que ele vai fazer. E ele é indicado por esse governo que está aí. Esse governo que está aqui, ele é o governo que promete muita coisa e não entrega, que promete quase tudo e não entrega quase nada, né? Então, o que a gente pode esperar? Eu não vou pagar para ver. E se você também, né, ainda não sabe investir, se você não sabe como se proteger, entra lá na nossa comunidade que a gente vai mostrar para você, que a gente vai conversar lá, a gente bate papo todo dia, tira informação, né, tira dúvida lá de você, conversa com vocês para você aprender a investir, porque você precisa aprender a investir, você precisa proteger o seu patrimônio, tá bom, pessoal? E aqui outra matéria, né? CNI aumenta de 2,4 para 3,4 a projeção do crescimento do PIB do Brasil. Pessoal, então a CNI ela tá projetando que o nosso PIB antes era de 2,4 e agora o nosso PIB, o crescimento tá em 3,4. Nossa, que legal, isso parece uma coisa muito bacana, né? O PIB crescendo de 2,4 para 3,4. Mas sabe o que isso quer dizer, pessoal? Isso aqui quer dizer que o nosso PIB está crescendo acima de gastos. Veja essa outra matéria aqui, ó. Deixa eu mostrar essa outra matéria aqui para vocês, pessoal. Só um pouquinho que ela saiu aqui, ó. Déficit fiscais e juros em alta alimentam a dívida pública. Pessoal, o que está acontecendo no país? Vamos lá. O que a gente vinha conversando com vocês ao longo de todos os programas aqui. Então vamos lá, para a gente explicar para vocês. Que o crescimento do Brasil é um crescimento irreal, tá? E essa matéria aqui fala sobre os juros, a relação entre a dívida pública e o produto interno público, o PIB, é um dos principais termômetros para medir a saúde fiscal nacional e a sustentabilidade do endividamento. Ressalta o documento, tá? Esse aqui é um documento oficial. De acordo com o relatório, a dívida bruta do Brasil, né, calculada pelo Banco Central, atingiu 78,5% do PIB em agosto de 2024. Esse índice abarca os endividamentos do governo federal, estaduais e municipal. A IFI projeta que o país terminará este ano com relação PIB, né, dívida pública versus PIB, de 80%, com tendência de alta para 82% em 2025 e 84% em 2026. A dívida era de 71,7% em dezembro de 2022, quando foi trocado o governo. Pessoal, o que quer dizer essas matérias? Vamos lá, primeira matéria. Fala que o PIB, a previsão de crescimento do Brasil, né, do nosso PIB, é de 2,4 para 3,4. Show de bola, nós vamos crescer 3,4. Mas qual que é o custo desse crescimento? Agora pare e pensa você aí. Qual que é o custo desse crescimento? O custo desse crescimento é um aumento da dívida de mais de 10% além da inflação. Agora, vamos parar aqui e vamos raciocinar um pouquinho. Você tem uma empresa e você precisa crescer no ano, né? Você quer crescer lá 3% no ano. E você cresce os 3% no ano. Só que para crescer esses 3%, né, esses 3,4%, você gasta 10% a mais. A conta não fecha. A conta não fecha. Você está com uma diferença aí de 6,5%, né? Se você cresce 3 e você gasta 10, não vale a pena, você está gastando 7. E é isso que está acontecendo com o Brasil. Nós estamos investindo para um crescimento, para ter um crescimento de 3%, só que nós estamos gastando 10%. A conta não fecha. Isso que eu vim falando para vocês desde vários programas que a gente tem, esse ano a gente tem feito aqui. Então, a conta não fecha, pessoal. Por isso que eu tenho falado para você se proteger. Porque sabe quem que vai pagar essa conta? Quem vai pagar essa conta somos todos nós. Porque é aquela historinha do cartão de crédito, né? Se você tem uma empresa, se você na tua casa, você vai lá e torra teu cartão de crédito, você tem poder de gastar só o dinheiro que é seu, ou só o dinheiro que o banco empresta para você, que não é seu, né? Você só tem esse poder. Mas o Estado, ele tem poder de gastar aquilo que é nosso. A única diferença do Estado para nós, e pode vir o economista que quiser aqui falar comigo, porque é diferente o Estado da tua casa, da empresa, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Tanto é que no governo passado, o nosso presidente da Fazenda, o nosso ministro da Fazenda, né, nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele tratou as finanças públicas como ele trata as empresas dele. E o Brasil foi bem. Eu concordo com tudo? Não, eu não concordo com tudo. Por exemplo, eu não concordava com a Selic a 2%. Eu acho que era uma taxa de juros muito baixa pro nosso país, para a nossa economia. Eu não concordo com várias coisas, né? E não quer dizer que eu tô certo ou que eu tô errado. Agora, ele tratou o Estado, as contas do Estado, como ele trata as empresas dele. Agora, toda pessoa que entra no Estado aqui, a maioria chama-se public choices, todo o ministro, a maioria dos políticos, não todos, eles entram e eles não tratam o Estado
o Estado empresa, né? Eles são os nossos administradores, eles não tratam como eles tratam as empresas dele, como eles tratam as finanças da casa dele. E é a mesma coisa sim. A única diferença é a escala. E o Brasil consegue se endividar muito mais, né? Por escala, é igual uma pessoa, um pequeno empresário, ele se endivida até um certo ponto. Um grande empresário, uma grande empresa de capital aberto, ela pode se endividar muito mais. E o Estado pode se endividar muito mais. A única diferença é essa. E outra, né? Que o governo, você só pode gastar aquilo que é teu que você empresta do banco. Ou se você pegar o nome de alguém e conseguir emprestar. E o Estado não, ele tem o poder de te endividar. E é isso que está acontecendo. A gente está crescendo 3% com custo de 10%. A conta não fecha. Isso é populismo, pessoal, né? Por isso que muitas vezes o governo de esquerda, e aqui eu não quero entrar no mérito de direita ou de esquerda, mas os governos de esquerda têm mais tendência de fazer isso, tem tendência de fazer isso. Tem muito governo de direita também que é populista, que também gosta de gastar, né? São os dois lados. Mas veja, pessoal, o que acontece? Você acaba tendo aí um crescimento, né? Fake, um crescimento que não é verdadeiro, só que lá na frente estoura, mas vai estourar daqui 4 anos, quando eles saírem do governo, ou eles seguram dali 8 anos. E daí, para reverter isso, demora muito tempo, porque o país é um navio muito grande que demora para você conseguir manobrar ele. Então, pessoal, é isso aí que está acontecendo no nosso país. É isso aqui que está acontecendo. A gente tá crescendo aí 3%, né? Todo mundo comemorando 3%, só que nós estamos gastando 10%. É como se você tivesse lá um produto e vendesse o produto por 3, né? Mas esse produto custa 10 para você. No final vai sobrar 7 negativo. É isso que está acontecendo com o país, tá bom? E aqui, né, o nosso presidente da República, eu não gosto de colocar muito matéria aqui de presidente da República, essas coisas, mas eu achei muito engraçado aqui porque Lula cita a hipocrisia do mercado sobre os gastos e cobra do Congresso. Não é só tirar do governo. Pessoal, então o nosso presidente, ele falou, né, numa entrevista para a Rede TV, né? A fala ocorreu em entrevista do presidente à Rede TV. Analistas aguardam um anúncio do corte de gás. Expectativa é de que as áreas atingidas sejam informadas essa semana. Né? A gente está esperando o mercado, né? Os analistas estão esperando aí um pacote fiscal, né, que o governo disse que vai soltar aí, para mostrar que ele tá preocupado aí com as contas, né. Essa semana saiu aí que o pacote ia ser de 10 bi, de 20 bi, depois o governo já, né, o Ministério da Fazenda aí já desmentiu, falou que não é. Eu acho que eles fizeram isso para testar. E veja, pessoal, o ano que vem, o governo vai gastar a mais 168 bilhões de reais. 168 bilhões de reais que a gente não sabe de onde vai sair. Ou seja, quer dizer, a gente sabe de onde vai sair. Vai sair do nosso bolso, né? Então o governo o ano que vem vai gastar 168 bi. Se ele vier com um corte agora de 20 bi, outra coisa, né, pessoal? Muito importante. O IPCA, né? Ele já passou o teto. Então o mercado caiu essa semana também, não só por causa do Trump e não só porque as empresas estão tendo resultados bons, mas elas estão caindo. Eu já falo o porquê para vocês. Mas também porque o IPCA ele já está operando acima da banda do teto máximo da banda, né? E aí o nosso querido presidente, ele fala, né? Ele cita a hipocrisia do mercado, né? E não é só tirar do governo. Só tirar do governo, pessoal, né? É muito engraçado isso, né? O que é tirado do governo? O que foi tirado do governo? Qual foram as regalias que foi tirado do poder público? Até agora, nada. Só tá doendo no bolso do trabalhador. Só no nosso bolso. É só mais imposto, mais imposto, mais imposto. Aí, o que acontece? Vem muita gente e fica brabinho, né? Ai, porque o mercado tá prejudicando o país, porque o mercado tá falando isso, porque o mercado tá falando aqui. Veja, pessoal, o mercado, ele é reativo. Você é reativo. Você fala, porque o mercado tá fazendo... Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você é um investidor. Você tem sociedade numa empresa. Você é um sócio passivo numa empresa. Você é só investidor numa empresa. E a empresa começa a fazer coisa errada e vem pedir dinheiro, mais dinheiro para você investir. Você vai investir? Você não vai investir, cara. Você não vai investir, pessoal. Né? E é isso que acontece com o país. O mercado é assim. O mercado é reativo. O mercado investe no país se o país der segurança que ele pode ganhar alguma coisa. É assim que funciona. E eu vi essa semana vários e vários economistas, influenciadores, falando que o mercado tá penalizando o governo, o mercado tá fazendo... Gente, se você investiria numa empresa quebrada, você investiria num país quebrado? Você não investiria, o mercado é reativo, tá? E aqui, pessoal, ó, outra matéria aqui, né, do Money Times, né, falando que o Ibovespa despenca essa semana, e o Ibovespa caiu. E outra coisa muito interessante, tá, pessoal?
outra coisa muito interessante, várias empresas, principalmente de varejo, estão tendo bons resultados, estão tendo ótimos resultados. Né? Guararapes teve bom resultado, a C&A teve bom resultado, a Renner teve bom resultado, várias empresas de varejo tiveram bons resultados. E sabe o que aconteceu com a cotação das ações? Elas caíram. E essa semana eu vi, eu estava estudando aqui para fazer o programa, e eu vi alguns artigos, vi alguns economistas falando sobre isso, que não entendiam por que está caindo. Pessoal, está caindo justamente pelo aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. As empresas estão tendo bons resultados, por quê? Porque existe uma expansão de crédito, o governo está expandindo crédito, está expandindo bolsa, está dando dinheiro na mão das pessoas, né? Que é uma coisa irreal, que não tem, isso não tem natureza de investimento, né? Então, esse dinheiro está caindo na mão, está tendo mais consumo, as empresas estão lucrando mais, só que a cotação das empresas estão caindo. Sabe por quê? Porque os investidores institucionais estão saindo daqui. E essa semana eu vi um diretor de um fundo lá falando que eles estão saindo porque eles estão mudando a tese de investimento deles. E não é por isso que eles estão saindo, pessoal. Eles estão saindo por causa dessa conta que eu mostrei para vocês. Tá crescendo 3, mas tá pagando 10 para crescer. E o investidor sabe disso, que isso é uma bomba relógio, que isso não vai sustentar. Por isso que ele tá saindo. Não é porque eles mudaram a tese de investimento deles. Sim, eles mudaram, mas não porque o mercado, não porque muitos analistas estão falando que eles mudaram. Eles mudaram porque eles sabem que isso é uma bomba, que esse crescimento de 3 está sendo pago 10 para crescer, né? Então por isso que a bolsa está caindo, por isso que as pessoas não estão investindo. E esse ano, pessoal, quem tem sustentado os investimentos na bolsa são os CPFs, são os brasileiros que estão. E para a gente ter um bom rally de final de ano, o investidor tem que voltar. E ele não vai voltar. Do jeito que as coisas estão, ele não vai voltar. Tá? Aqui, ó, a espera do ajuste fiscal, né? E Bovespa cai 0,51 aos 126 mil pontos, tá? Essa matéria aqui é do dia 7. Agora, é isso que eu falei para vocês, né? Tá à espera do pacote fiscal, né? É a espera da queda do juro americano, caiu, mas o investidor está saindo do país. Por quê? Porque ele sabe que o Brasil está crescendo, né? E a gente sabe que quem manda no negócio não quer cortar os gastos. Não quer cortar os gastos. E a gente sabe, né, que a curva de Laffer diz que quando você começa a tributar um certo ponto as pessoas, a arrecadação ela começa a cair. Por quê? Porque as pessoas ficam desincentivadas a produzir. Porque tudo que elas produzem é comido por imposto. Pessoal, a gente começa a ganhar dinheiro a partir de junho. Até maio a gente trabalha para pagar imposto. Isso está errado. Nós não temos nada ao nosso favor em relação a isso. Tá bom? Falando um pouquinho sobre as bolsas europeias, tá, pessoal? A Europa também essa semana operou em baixa, tá? Depois dos dados de inflação inesperável. A gente sabe que a bolsa europeia lá, eles também baixaram a taxa de juros dele, mas parece que agora esse mês aí, o último relatório que saiu do último dado de inflação da zona do euro, tá? Teve um leve aumento, isso preocupou, então a bolsa acabou caindo lá também, e um pouco também por causa do efeito Trump, né? Porque eles acham, né, que o Trump entrando agora, pode ser que o Trump vai ser protecionista, e um pouco ele vai mesmo, vai ser protecionista, isso pode afetar um pouquinho a Europa e também pode afetar a China, né? E a China prepara, né, um pacote de 1,4 trilhão de dólares, tá? Para reanimar a economia, diz Reuters, né? Pessoal, então o que acontece? A China estava esperando o resultado da eleição americana, né, para poder soltar esse pacote aí, e parece que ela vai soltar esse pacote aí de 1,4 trilhão para reaquecer a economia, e a China aí está muito preocupada, porque os Estados Unidos, né, porque o Donald Trump, ele provavelmente ele vai criar um bloqueio maior para a China. Mas a gente sabe que a China também está sendo bloqueada, né, por muitos países, né, pessoal, só que a China tem usado outros países como satélite para poder acabar vendendo para esses países aí que ela tem restrição e uma elevação tributária, uma elevação de tributos aí para poder entrar nesse país. Um deles é o México. A China está abrindo várias fábricas no México para poder comercializar ali dentro dos Estados Unidos e do próprio Canadá, tá bom? E aqui, pessoal, falando um pouquinho, né, do Bitcoin, né? Bitcoin aos 75 mil. Qual é o futuro das criptomoedas, das cripto após a eleição de Donald Trump? Então todo mundo que é entusiasta do Bitcoin aí, pessoal, sabe, né,
que o Trump, ele é um entusiasta da criptomoeda e a tendência da criptomoeda é agora no governo Trump ela subir mais ainda. Só que o que eu acho que vai fazer com que a moeda continue subindo não é propriamente o Trump ganhar. Pessoal, aqui pro Brasil, para nós, eu falei isso até na bancada do Jornal da Manhã, para nós não interessa se é o Trump que ganhou ou se é a Câmara. Se a gente não fizer aquilo que a gente tem que fazer aqui dentro de casa, não vai adiantar nada. Em relação ao Bitcoin, eu acredito, pessoal, que independente do Trump, o próprio Estados Unidos imprimindo moeda, Brasil, né, com expansão fiscal, os outros países com expansão fiscal, as moedas, né, as moedas fiat aí, as moedas fiduciárias cada vez mais perdendo poder de compra, o Bitcoin tende a só se valorizar, tá bom? E aqui, pessoal, falando um pouquinho da Argentina, tá? BC da Argentina faz o 7º corte de juro do governo Milei. A taxa vai a 35% este ano, tá, pessoal? O que acontece, pessoal? O que está acontecendo no governo Milei? Pessoal, está caindo a taxa de juros, tá? A pobreza está começando a diminuir porque o salário real está começando a subir. A bolsa, a bolsa argentina é a bolsa com a maior alta do ano, tá? Ela subiu 40% mais do que a bolsa brasileira, tá? O que acontece, pessoal? A Argentina está conseguindo fazer em um ano, né? Tá conseguindo fazer em um ano o que muitos países não conseguem fazer em 10, em 20 anos. Por quê? Porque o governo Milei está colocando a casa em ordem. Ele está vendendo imóveis do Estado que não usa. Ele está diminuindo o funcionalismo público. Ele está colocando a casa em ordem. Ele já parou a impressão de moeda, né, dentro do país. Então ele está colocando a casa em ordem, pessoal. E o que acontece? A Bolsa Argentina lidera o ranking em 2024, tá? O Ibovespa está em penúltimo lugar. Pessoal, a bolsa da Argentina, ela subiu 40%, 40 vezes mais do que a bolsa brasileira. A bolsa argentina lidera o ranking de 20 mercados em ganho em dólar no acumulado do ano até outubro. Enquanto o Ibovespa, principal índice do mercado brasileiro, amarga a penúltima colocação. Os dados foram publicados pela Elos Atila, né? Então, pessoal, está mostrando aqui que a bolsa argentina vem performando muito bem, né? E tem um ETF da Argentina, que é o ETF ARGE, não é nenhuma recomendação, que eu também estou posicionado desde o começo do ano, e ele está com uma rentabilidade muito legal, pessoal. Então, o governo argentino aí fazendo o dever de casa e o governo brasileiro realmente tendo bastante problema aí, né? Pessoal, aqui só pra gente chegar, estamos chegando no final do nosso programa aqui, deixa eu mostrar essa notícia para vocês aqui que eu achei muito legal. Bastidores da tentativa frustrada da Danone de boicote ao Brasil. Pessoal, isso aqui é uma matéria da revista Oeste, né? Lembrando aí que a Estúdio 92 retransmite, né, o S Sem Filtro, né, pessoal? Matéria muito legal. Reação do agro da população brasileira fez a multinacional recuar da decisão. Pessoal, isso aqui é muito legal. Por quê, pessoal? Bom, vocês sabem que eu falei, não sei se foi no programa passado ou no retrasado, que a Danone falou que ia parar de comprar soja do Brasil, porque a nossa soja, ela não é sustentável, ela não é de plantação sustentável. A nossa soja não é sustentável. Tem que dar risada, né? Porque eu já falei isso, a Europa acabou com toda a mata nativa deles e agora vem falar que a gente tem que ser sustentável. O Brasil é o país mais sustentável do mundo. O nosso agro é o agro mais sustentável do mundo. E o nosso agro representa 30% do nosso PIB. Emprega muita gente. E se não for o nosso agro, eu vou trazer depois, eu quero trazer nos próximos programas aí um estudo falando sobre a projeção da alimentação mundial para os próximos 25 anos. Vai ser muito legal, pessoal. Mas voltando, o nosso agro, tá? O nosso agro, ele alimenta 1/3 da população mundial. E o que aconteceu, pessoal? Muitas pessoas começaram a boicotar os produtos da Danone, né? As nossas instituições do agro começaram a protestar e eles tiveram que voltar atrás. Sabe por quê? Porque eles dependem do Brasil. E é assim que a gente tem que se comportar. E é assim que o nosso governo deveria se comportar. Sabendo que o Brasil é muito importante, sim, mas colocando os nossos interesses em cima da mesa. Não vendendo o nosso país. Não vendendo as coisas que estão aqui dentro. Não falando contra o nosso agro, que é o agro que mais é sustentável no planeta, que tem as tecnologias mais sustentáveis, né? Não falando sobre aquilo que a gente mais protege. Nós temos 60% da nossa mata nativa, ela é protegida, né? Na Europa, se eu não me engano, eles têm menos de 2%. Então, pessoal, isso aqui é muito legal. Eu fico muito feliz quando vejo uma matéria dessa, porque o nosso agro se posicionou, as nossas empresas se posicionaram, a nossa população se posicionou e a Danone teve que voltar atrás porque eles têm muito mais a perder do que a gente.
É eles que dependem de nós, não é nós que dependemos dele. Parabéns aí para as nossas instituições do agro, parabéns a você brasileiro que boicotou a Danone, que escreveu nas redes sociais e que mostrou que quem precisa de nós são os europeus, não é nós que precisamos dele. Porque eles precisam de comida lá, e quem vai alimentar eles é o Brasil, porque os outros grandes países, China, Estados Unidos e Índia, que são os 3 produtores, eles não têm essa capacidade de excedente para fazer o que o Brasil faz. Tá bom, pessoal? Estamos chegando no final do nosso programa aqui. Queria agradecer vocês. Nosso programa Resenha de Mercado, que vai ao ar todas as segundas-feiras, da 1 a 1h30 da tarde. E nós temos, o programa ele sai também no YouTube às 19 horas. Queria agradecer vocês. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, de comentar aqui nos cortes do nosso programa. Entra lá na nossa comunidade. Não esquece de se inscrever nas redes sociais da Estúdio, né? Rádio Estúdio 92, no Instagram, também no Facebook. Comenta lá, veja a nossa programação. E se você quer ser um patrocinador, entre em contato com o comercial da Estúdio 92 ou entre em contato com o nosso comercial do Resenha de Mercado, 45 30 37 24 33. Pessoal, uma semana abençoada para todos vocês aí e eu vejo vocês na próxima segunda-feira. Um grande abraço e valeu!